Shalom, graças e paz. Irei apenas comentar alguma coisa sobre como eu consigo ver, pela graça merecida que me foi dada, quando alguém que se diz ser entre aspas, profeta. Porque na Escritura não existe esse termo profeta. É um termo grego que significa aquele que fala publicamente por alguém. E quando você adentra pela Escritura em todos os seus livros, você verifica que só houve um, entre aspas, profeta, porque na Escritura está Navi. E o único foi Arão, o Arão que falava com o povo e falava com Faraó, porque Moisés colocou inúmeros impedimentos para não ser um servo. Sim. Os termos usados na Escritura são o Zaken, que é o ancião na palavra, no conhecimento. Nós temos o Kohen, que é o sacerdote. Temos o Roi, que é o vidente com olhos internos. E temos o Rosoi, que é o vidente com olhos externos. Sendo que o Uroi e o Rosoi, eles são classificados atualmente como pastor, mas também não existe esse termo na escritura pastor. E temos os mensageiros, que são os malachim, que infelizmente traduzem como anjos. Porque todo esse grupo, eles são servos, ou seja, obedim. E um ponto que me leva a perceber que esse homem não está dentro da palavra é que eles fazem colocações que não estão contidas na Escritura, como arrebatamento. Não existe arrebatamento na Escritura. Existe o termo andou com Deus e tomou para si. Quando o Criador se refere a Hanou, Enoque, se refere a Yeshayahu, que é Isaías, a Elias, Matitiahu, Mateus e alguns personagens. E você percebe que essas pessoas estão falando uma coisa que não existe na Escritura. O arrebatamento é uma teoria que surgiu no século XIX na nossa era. E ele tem como fundo a Ordem de Cristo, que foi criada em 1534, no século XVI da nossa era. Por que essa ordem foi criada? Porque quando você lê a Escritura, tanto a original como suas cópias de cópias, que são as Bíblias, esses livros apontam para a Europa como sendo o continente que é inimigo de Deus. Aponta para as 7 colinas, onde situa-se o Vaticano, que é um Estado-igreja.
Então, para eliminar, neutralizar, tentar neutralizar o que a Escritura aponta para a Europa, para a imundícia da Europa com relação à palavra do Criador, e como também aponta para a besta da terra, que é a América do Norte, e a besta do mar, que é a Europa. Mar, no sentido da Escritura, significa grande quantidade de pessoas, muito sofrimento, angústia, perseguições. Mar está diretamente ligado a isso. E o termo terra significa um lugar com poucas pessoas, mas também ligado à origem, que é a Europa. Então, para neutralizar essa crítica severa de Yahová, o Criador, sobre os seus inimigos, cria-se um movimento que é a Ordem de Cristo, os jesuítas, e eles criam uma nova interpretação sobre o livro de Daniel 8, Daniel 9, sobre o livro de Tessalom e o livro de Yohana, Razão, que é conhecido como Apocalipse. Então, criam-se essas teorias de arrebatamento, não importa que ele seja feito de uma vez ou de duas vezes, mas esse movimento ele surgiu na religião de Roma. Da religião de Roma ele passa para o criado movimento de Martin Luther, conhecido como Martinho Lutero, que era um padre, um teólogo, um homem muito inteligente, que fez um racha na religião de Roma, onde se cria o luteranismo, seguido depois por vários seguidores, como o John Calvin, na Inglaterra, o John Knox na Escócia, e sucessivamente. E essas teorias, elas são implantadas em universidades como Oxford, e tendo influência. Então, nasce na religião de Roma, na Igreja Católica, passa para o protestantismo, de lá os chamados evangélicos, por falta de conhecimento, seus teólogos, começam a ingerir, a infiltrar essa teoria dentro dos templos da igreja, através dos movimentos de avivamentos, como aquele movimento satânico da Rua Azusa e outros vários movimentos. Porque quando você estuda, você vê que o espiritismo, ele nasce dentro dos templos de igreja. Aí nós temos que ir à recessão americana, porque a maioria dos membros de igreja, eles praticaram e até hoje praticam magia negras. Eles praticam, isso é óbvio. Óbvio quando a gente vê esse movimento de pentecostalismo, que esse termo nem existe na escritura, existe que o Hag Shavuot, que é a festa da semana, que são 49 dias, ou seja, 7 vezes 7, e não 50, que é o termo Pentecoste, significa 50. Então, quando eu vejo homens que se dizem, mulheres que se usam esse termo de arrebatamento, e vários termos que não existem na escritura, então é óbvio
que essa pessoa não tem um conhecimento profundo na Escritura. E o mais importante, quando você se aproxima de uma pessoa, é para você ensinar a Escritura. E não sobressair-se a Escritura querendo ser maior do que o Criador. Então são essas coisas que tem que ser levado em conta quando você escuta um suposto homem ou mulher de Deus. A Escritura ela sempre vem indagando isso. Meu povo peca, erra por falta de conhecimento. E uma coisa, fé, que é a emuná, significa conhecimento. Porque fé é o conhecimento daquilo que você acredita. A fé não é um passe de mágica, como muitos pregadores, não importa a religião, colocam. Fé é o acúmulo de conhecimento daquilo que você acredita, para discipliná-lo dentro da vontade soberana do nosso Criador. Shalom, shalom, shalom.